O que o Palmeiras diz sobre uma suposta discussão ríspida entre Abel Ferreira e jogadores depois da partida contra o Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também, preciso te atualizar também sobre o Verdão, que corre o risco de terminar a temporada de 2024 em crise. A FIFA apresentando as regras do Super Mundial de Clubes do ano que vem, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para falar sobre o Palmeiras correndo enorme risco de entrar em crise. É que a derrota para o Corinthians por 2-0 na noite dessa segunda-feira pode complicar de vez a busca pelo título. Hoje, o Verdão tem 61 pontos contra 64 do Botafogo, que entra em campo na noite dessa terça-feira. Se o Botafogo vencer o Vasco dentro de casa, abre 6 pontos de vantagem às 6 rodadas do fim do campeonato. Ainda que exista um confronto entre eles na casa do Palmeiras na antepenúltima rodada, uma vitória alviverde não seria suficiente para tirar a diferença e pode colocar em risco todo o trabalho da temporada. Isso porque o Palmeiras de 2024 só venceu o Campeonato Paulista, ano bem decepcionante, com eliminação nas oitavas de final da Libertadores para o Botafogo e nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Flamengo. Verdão que investe alto, 26 milhões de reais por mês de folha, a segunda maior do país empatada com Botafogo e Corinthians, não pode terminar a temporada com apenas um título conquistado, justamente o menos importante do Campeonato Paulista. Tudo isso às vésperas de uma eleição para presidente no dia 24 de novembro. Leila Pereira vai tentar a reeleição contra Savério Orlandi. Queria destacar também o desempenho ruim do Palmeiras nas últimas 4 partidas, mesmo tendo o Campeonato Brasileiro como única competição. A única vitória contra o Juventude fora de casa, depois empates contra Red Bull Bragantino e Fortaleza e a derrota para o Corinthians. Só para complementar, registrar a declaração do Abel Ferreira depois do jogo. Pagamos pela falta de eficiência da nossa equipe e por erros individuais. Só para complementar, pedir para você deixar like, se inscrever no canal. Bora falar agora sobre uma decisão polêmica de Leila Pereira. O presidente do Palmeiras determinou desde a última sexta-feira que estão proibidos trajes e acessórios ligados à mancha verde dentro do clube social do Palmeiras. Nenhum sócio do Palmeiras pode usar a camisa da mancha ou qualquer adereço ligado à torcida organizada. Que a presidente e a mancha não falam a mesma língua, isso é público e notório. A briga começa assim que ela toma posse e membros da mancha que eram muito próximos dela tentam participar das decisões. Só que o rompimento foi tão grande que, se aproveitando de um episódio recente em que a Mancha Verde preparou uma emboscada contra torcedores do Cruzeiro na Fernão Dias, alguns dias atrás, diante dessa situação, a Leila fez essa determinação. Sócios que estiverem investindo qualquer coisa relacionada à Mancha serão convidados a deixar o clube. Só para completar ainda sobre Palmeiras, Leila Pereira e quadro social, Leila está prometendo para o dia 11 de novembro um show do Jota Quest, exclusivo para sócios do clube. A alegação é de que é o aniversário dela e ela quer presentear os sócios, mas o pessoal da oposição está vendo esse show como mais um dos trunfos eleitorais. Vale a lembrança de que a eleição para presidente acontece no dia 24 de novembro e a Leila utilizando-se do seu dinheiro para assegurar votos. O que você pensa sobre essa história e também sobre o veto a referências à Mancha Verde? Já uso o espaço para comentário para deixar registrada a sua opinião. Combinado? Felipe tá por aqui. Boa noite, Nicola. É certo dizer que o Palmeiras hoje é administrado igual o SAF? O Palmeiras é um dos clubes mais profissionais do país, mas não é administrado como SAF porque a presidente do Palmeiras não comprou o clube. Ela em alguns momentos, ela até age como dona do clube. Você quer um exemplo? No dia 11 de novembro, ela sob a justificativa de que é o aniversário dela, ela vai dar um presente para os sócios. E ela contratou o Jota Quest para dar um show exclusivo para sócios do Palmeiras. Esse show acontece 13 dias antes da eleição para presidente do Palmeiras. E essa eleição será decidida pelos sócios do clube. É ou não uma clara forma de manipular os sócios? Está muito claro isso, né? Então a Leila, muitas vezes ela age como uma dona do clube, embora ela não tenha comprado o clube. Mas o Palmeiras é hoje um dos clubes mais bem administrados do ponto de vista profissional. Para falar sobre o Palmeiras, vários torcedores alviverdes me marcaram e perguntaram se é verdade uma informação divulgada na tarde dessa terça-feira pelo pessoal do Verdão MVVC,
uma mídia alternativa que cobre especificamente o Palmeiras. Segundo a apuração desse pessoal, houve uma discussão entre o Abel Ferreira e jogadores do Palmeiras dentro do ônibus depois da partida contra o Corinthians. Na volta da Neoquímica Arena até o centro de treinamento, uma discussão ríspida, com o dedo na cara, enfim, um clima bastante pesado. E a partir dessa discussão, o Abel teria dito que o dele estava na reta. Também por isso, e como desdobramento dessa confusão, uma reunião teria sido marcada para daqui a 3 dias para decidir quem fica no Palmeiras e quem não fica. Confesso que achei a história meio esquisita. Discussão dentro do ônibus. Reunião daqui a 3 dias. Fui checar com uma pessoa próxima a Leila Pereira, pessoa da minha confiança, que eu acho que não me enganaria. Resposta sobre esse tema, abre aspas, absurdo completo. Não houve absolutamente nada. Total fake news, fecha aspas. Que o clima certamente não foi bom depois da derrota por 2-0, isso é público e notório. Mas a discussão, dedo em riste, briga dentro do ônibus, Palmeiras assegura que não existe absolutamente nada nesse sentido. Vale a lembrança de que a derrota pode permitir ao Botafogo abrir 6 pontos de vantagem se o Fogão vencer Vasco na noite dessa terça-feira. Ele amplia para 6 sua vantagem em relação ao vice-líder Palmeiras, isso tudo a 6 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro. E você, o que pensa sobre esse momento do Palmeiras? Usa o espaço para comentários, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Várias coisas para a gente falar sobre essa partida, mas o jogo inicia com o Palmeiras sufocando, indo para cima, porém sem ser efetivo. O Corinthians, quando tem a chance aos 40 minutos, faz o gol. O Mateuzinho poderia ter feito outra escolha, mas não, ele deixa a bola claramente ali para o Garro, que tem esse poder de chutar de média distância e faz muito bem. Abre o placar o Corinthians, volta para a segunda etapa, um vacilo que não condiz com o que tem de talento o goleiro Everton, e o Yuri Alberto define o jogo em 2-0. O resumo do jogo é isso, né, Loirão? Assim, eu acho que o Corinthians teve um pouquinho mais de vontade em bolas divididas. O Corinthians não fez um jogo tecnicamente vistoso, mas sem bola. Eles assumiram um papel que me surpreendeu, porque está jogando em casa, então eu achava que o Corinthians ia sair mais para o jogo, mas eles assumiram um papel desde o começo do jogo de fechar a casa e ter o contra-ataque, acreditando na velocidade principalmente do Yuri Alberto, que o Memphis Depay eu acho que fez o pior jogo dele com o Corinthians. Mais apagado. Mais apagado, muito discreto o jogo do Depay e ao contrário do Yuri Alberto, que tinha o campo para jogar. E aí o lado do Palmeiras, surpreende o Palmeiras ter dado tanta liberdade para o Yuri Alberto. O Palmeiras dominou o jogo, tecnicamente foi um jogo muito bom do Palmeiras. E quando a gente fala a gente sempre fala aqui, jogos grandes, o detalhe, e aí não é frase vazia não, você precisa aproveitar as oportunidades. Palmeiras com 13, 15 minutos poderia já estar com 2-0. Seria um jogo completamente diferente. Então tem que parabenizar o Corinthians por 2 motivos. Primeiro, pelo resultado, que é o mais importante. E segundo, por eles assumirem um papel de inferioridade mesmo jogando em casa. Comparando os dois times que estão bem distantes na tabela, mas o Palmeiras não vence há 3 jogos e o Corinthians tem 3 vitórias seguidas. Então faz 9 pontos no momento crucial, onde alguns adversários estão tropeçando, como o Juventude, o Bragantino, o Atlético Paranaense, por exemplo. E o Corinthians se restabelece porque retoma a confiança, alivia um pouco o treinador, o Ramon Dias, que foi eliminado junto com o time na Sul-Americana, e ganhar um clássico depois de tanto tempo em casa, diante do torcedor, jogando com raça e vontade, era tudo que o Corinthians sonhava neste momento. E houve um momento que o estádio estava caladinho, porque viu que o Palmeiras estava sendo muito superior, Leirão, muito superior. Aí você começa a ganhar uma bola dividida, começa a assustar, começa a ter um contra-ataque, o torcedor vai voltando, vai incentivando, e no final é aquela festa que eles fizeram depois da partida, porque eles venceram e venceram bem. Só porque a gente sempre aborda esse assunto, alguma coisa a falar da arbitragem do seu sócio? Não, Loirão. Eu particularmente, assim, é raro, hein? Raro nesse Campeonato Brasileiro um árbitro passar desapercebido durante um jogo tão grande quanto foi o Clássico. Claro que sempre tem lances polêmicos, mas às vezes não tão gritantes, Sim. mas reclamados pelos dois lados. E a gente vai falar sobre isso no debate. Agora, a gente viu também uma cena inusitada e chata, não é feia? Uma cabeça de porco rolando. Até o Yuri Alberto falou que ele se surpreendeu, que ele não imaginava que fosse de verdade mesmo. Quase sentiu. A polícia já identificou quem fez isso. Fico pensando qual é o papel da segurança que não barra esse tipo de coisa. Como é que passa uma cabeça de porco, não é, na revista? Enfim, mas acho que é uma coisa que não poderia acontecer em estádio nenhum. Pode prejudicar o Corinthians, mas de certa forma é algo que o torcedor, às vezes, ele precisa de limites também, né? Precisa de limites. Mas sabe assim, num cartão vermelho. Mas assim, Leirão, entra com a cabecinha de porco na mochila.
Aí mostra pro segurança é Corinthians, e fala, não, mano, tá suave, pode, vai lá. Essa é real, fia. Como é que vai entrar com a cabeça de porco no estádio, Leirão? Não pode. Pelo amor de Deus, pô. Não, tem realmente outra chamou explicação. atenção porque foi bizarro. Porra, que foi isso, bizarro, para não dizer outra coisa, não é? Pelo amor de Deus. Mas quem sabe até trouxe sorte pro Corinthians, não Sorte. é? Meu Deus. Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. A gente tá falando do Palmeiras, e você que gostou do conteúdo, chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Hoje tem jogo do Botafogo, a gente vamos secar, torcer pro Vasco da Gama fazer 1-0 lá e tá bom demais. E o próximo jogo, o Verdão aí tem que fazer o dever de casa. Fazer o dever de casa é ganhar, e não pode dar esse mole que perdeu ontem pro Corinthians. O Corinthians é um time horroroso. Então é isso, um grande abraço, tamo junto, vamos, te abraço, vamos pra cima.